tarde, obrigado por se juntar a esta JE Brand Channel Talks na JE TV do Jornal Económico. A sustentabilidade no mercado financeiro é tema de debate há vários anos, mas cada vez mais os contextos políticos e internacionais colocam esta matéria no centro da mesa. As metas de sustentabilidade da União Europeia e o próprio Green Deal europeu colocam deadlines apertados às organizações e vamos hoje olhar para essas organizações e perceber como é que estão a encarar uma tendência que parece ter vindo para ficar. Por isso, e sem mais demoras, apresento os meus convidados para esta tarde: Carlos Mourisca, membro da direção financeira da EDP, e Sofia Santos, economista e professora no ISEG e também fundadora da Systemic. Sejam os dois muito bem-vindos e obrigado desde já por se juntarem a nós. Carlos Mourisca, eu perguntava-lhe para começar de que forma é que o investimento responsável tem promovido o desenvolvimento de obrigações verdes, que temos vindo a chamar de Green Bonds. Que papel vão estas obrigações desempenhar nos processos de transição energética, especialmente quando se aproximam e estão cada vez mais próximos os prazos para alcançar as metas europeias? Obrigado pela oportunidade. O investimento responsável é aquele que incorpora os fatores ESG, ou seja, ambientais, sociais e de governance, nas suas decisões. A EDP, desde 2003, que tem tido um grande foco na sustentabilidade e tem investido desde 2006 em energias renováveis. Mas a nossa primeira obrigação foi apenas em outubro de 2018. Desde então já emitimos 9 obrigações, das quais 2 estão a fechar hoje, num total de 6,3 mil milhões. Mas esse atraso deve-se um bocado também à evolução do mercado. Quer dizer, a primeira emissão verde, penso que foi em 2007, do Banco Mundial. Os princípios das obrigações verdes foram publicados pela primeira vez em 2013 pelo ICMA, onde espelha as melhores práticas para emitir obrigações verdes. E as primeiras obrigações eram um bocado à base de projetos e não era tanto o que a EDP estava a procurar na altura. E então em 2018 houve a oportunidade e começámos a emitir verde, em formato verde desde então, e aplicamos os fundos em projetos eólicos e solares da EDP Renováveis. Mas, de facto, só conseguimos emitir em formato verde porque temos projetos onde aplicar os fundos, projetos verdes. E até 2025 temos o objetivo de investir 24 mil milhões de euros, dos quais 80% são em energias renováveis, e por isso vamos ter mais capacidade para emitir obrigações verdes no futuro. Aliás, a nossa ambição é ter em 2025 a estrutura, 50% da estrutura financeira, da nossa estrutura financeira em formato sustentável. Penso que agora com as emissões de hoje já estamos em 40%, por isso é atingível. Mas realmente emitir obrigações verdes permite-nos alinhar a nossa política financeira com a nossa política de sustentabilidade. Em relação à transição energética, vai ser essencial para atingir as metas europeias da neutralidade carbónica, e vão ser financiadas quer por obrigações verdes, quer por outros instrumentos verdes, e também obrigações convencionais, mas o selo verde garante aos investidores que investem nessas obrigações que os fundos são aplicados em projetos que contribuem para essas metas ambientais. Finalmente, a garantia é dada por consultores externos que olham para a nossa Green Bond Framework e também pelos nossos auditores que olham para a informação que nós prestamos ao mercado de forma recorrente sobre os impactos ambientais, nomeadamente a produção renovável, a capacidade renovável e as emissões de CO2 que são evitadas. Muito bem. Sofia Santos, que avaliação é que faz, está habituada a avaliar como professora, que avaliação faz aqui ao sucesso da estratégia de Green Bonds da Comissão Europeia até agora? Os objetivos eram ambiciosos no início deste ano e há uns meses falámos aqui consigo no JTV sobre esses mesmos objetivos ambiciosos, apesar deste contexto pandémico. Sim, quer dizer, eu acho que a Comissão Europeia tem acelerado muito o desenvolvimento destes temas. Ao nível das obrigações verdes,
A Europa não tinha um standard de obrigações verdes. A Europa, como instituição, vá lá, existiam os standards que foram desenvolvidos pelos organismos de mercado, como foi referido, portanto, pela ICMA, e era com base nesses princípios que toda a gente emitia as obrigações verdes. A Comissão Europeia encontrou aqui a necessidade de criar um standard europeu, que obviamente que vai beber a esses códigos voluntários já existentes, mas que coloca algumas regras em cima da mesa, nomeadamente um alinhamento com a taxonomia europeia, ou seja, os projetos têm de estar alinhados com aquilo que é definido como sendo atividades ambientalmente sustentáveis e essas atividades têm um conjunto de critérios muito específicos. Identifica a necessidade também de verificação por uma entidade terceira, ou seja, dá-nos aqui um contexto de enquadramento que pode acelerar algumas organizações a sentirem-se mais confortáveis em emitir obrigações e também os próprios Estados a emitir obrigações, porque agora iremos ter, ainda está em discussão pública, mas enfim, o documento final não há de ser assim muito diferente, normalmente não quer ser muito diferente, mas isso pode permitir uma aceleração, porque existe um standard, existem algumas regras a cumprir que agora, que têm um caráter mais institucional. Portanto, poderá incentivar outras empresas a também emitirem mais obrigações e os próprios Estados a emitirem também obrigações soberanas verdes. Portanto, eu acho que num contexto de pandemia em que aconteceu tanta coisa, o tema do financiamento sustentável só acelerou ao nível da Comissão Europeia. E está acelerado de uma forma muito rápida e bastante exigente. Portanto, uma avaliação acho que é positivo. Agora, a fase seguinte é como é que nós conseguimos aplicar e se de facto a informação que nós temos hoje sobre como aplicar é suficiente ou se ainda estamos numa fase em que precisamos todos, incluindo ao nível da Comissão Europeia, de trabalhar melhor as ferramentas que nos permitam implementar tudo isto na prática. Muito obrigado, Sofia Santos. Carlos Morisco, este crescimento de que a Sofia tem falado e que temos vindo a assistir nos últimos meses, desde o ano passado, tanto do lado do financiamento como do investimento sustentável, está associado à criação de produtos sustentáveis. A gestão das empresas com base nestes critérios de ESG que temos vindo a falar pode gerar um maior retorno financeiro. Como é que as empresas, as grandes empresas, como é o caso da EDP, podem influenciar o restante tecido empresarial nestas matérias? E convém aqui recordar que a maior parte do tecido empresarial português são compostos por PMEs. Sim, eu acho que há retorno financeiro, eu acho que por três vias. Pela via financeira, ou seja, pelo financiamento, em que obtemos melhores condições, há mais procura, nós pagamos menos yield e temos menos custos financeiros, o chamado greenium, que é observável. A segunda via é a via do capital, ou seja, as nossas ações. Eu penso que há evidência para correlação positiva entre a ESG compliance e melhores retornos financeiros a longo prazo. As ações da EDP e da EDP Renováveis pertencem a alguns índices ESG e isso faz com que haja mais procura nas ações e nós tenhamos múltiplos de avaliação de topo em relação aos nossos comparáveis. E realmente tivemos há pouco tempo dois aumentos de capitais que correram bastante bem e deve-se também graças ao reconhecimento do mercado. A terceira via, eu penso que é também pelos trabalhadores e pela retenção de talento. Trabalhar numa empresa que é responsável e cuja missão uma pessoa se pode relacionar, dá motivação e também estava a gerir um processo de recrutamento há pouco tempo e eu fiz a questão porque é a EDP e a maior parte das pessoas respondia porque é uma empresa sustentável, porque investe em energias renováveis. Em relação à influência ao tecido empresarial, eu penso que as grandes empresas, não só a EDP, ainda hoje a Caixa Geral de Depósitos saiu com uma nova obrigação sustentável. Estas grandes empresas têm a capacidade para arriscar mais em produtos novos e assim iniciar e permitir que as empresas mais pequenas que não têm tanta capacidade para mitigar este risco seguirem o exemplo. Outra componente que eu acho que fazemos bem é mencionar ao mercado a visão a longo prazo que temos e os objetivos de sustentabilidade que temos, que são ambiciosos,
No início deste ano dissemos que queríamos estar sem produção a carvão em 2025 e atingir a neutralidade carbónica em 2030, que é um ano muito antes do que se costuma ouvir de 2050. Outra questão é prestar ao mercado informação ESG de forma recorrente e de forma transparente. O nosso modelo de governance também tem evoluído ao longo do tempo e dá relevância não só aos nossos acionistas, mas também a outros stakeholders, como os nossos fornecedores, os trabalhadores e as comunidades onde estamos. E finalmente, eu queria só acabar a dizer que estes benefícios são reais e possíveis, mas também traz custos, ou seja, nós temos equipas inteiras dedicadas ao tema e isso são custos maiores, mas são ultrapassados pelos benefícios que traz. Sofia Santos, além dos custos, quais é que serão neste momento os principais obstáculos do ponto de vista das empresas a uma maior adesão aos produtos financeiros sustentáveis? Acha, Sofia, que uma mudança de mindset corporativo é suficiente, como foi o caso da EDP, ou devemos esperar aqui por novidades ao nível legislativo, como, por exemplo, já no próximo Orçamento de Estado que vamos conhecer no próximo mês? Uma mistura dos dois. Não há dúvida que, vamos lá ver, as grandes empresas também têm mais pessoas a trabalhar, têm mais acesso à informação e, portanto, é tudo a grande escala e, portanto, faz parte, ou seja, uma grande empresa bem gerida faz parte de captar estas oportunidades. Agora, o que é facto é que a grande maioria das empresas portuguesas não são grandes empresas e não têm o tempo que as grandes empresas têm a nível corporativo para pensar sobre estes temas. As PMEs estão muito mais focadas, ainda por cima, enfim, com todas as várias crises que temos tido nos últimos 15 anos, as PMEs estão muito preocupadas em resolver o problema a curto prazo de pagamento de salários e de obtenção de matérias-primas e de cash flow. Paycheck to paycheck. O paycheck to paycheck. Isso é muito preocupante porque os próximos apoios comunitários que surgirão e que muitas PMEs recorrem já vão ter como critérios na avaliação desse dinheiro do Compete e outros afins, vão ter critérios desta natureza. A banca vai começar a perguntar às empresas quais são as boas práticas. Enfim, eu trabalho com o crédito agrícola e tivemos a desenvolver isso e, portanto, atualmente o crédito agrícola já questiona as empresas. Cada empresa que vai lá pedir um empréstimo faz uma notação ambiental e social para a empresa e para o empréstimo. Portanto, há um conjunto de pedido de informação. E isto vai ampliar. Coloca-se o desafio como é que as PMEs conseguem responder então a esta informação, e não só a informação, mas como é que elas conseguem melhorar. Porque num primeiro ano, obviamente, que eventualmente um rating poderá não ser muito bom, mas também num primeiro ano é um diagnóstico. O objetivo é como é que nós conseguimos que as empresas evoluam para conseguir ter as boas práticas ambientais e conseguir reportar a informação que vai ser necessária. E isso a política pública aí é fundamental. Seria ótimo que nós conseguíssemos ver no próximo plano, no próximo quadro comunitário de apoio e nos vários programas do 2021-2027 dirigido às empresas, que tivesse de uma forma explícita o cofinanciamento a projetos que têm a ver com este tema do desenvolvimento de processos internos, até de identificação e de contabilização das emissões de CO2, coisas tão simples quanto esta, a cofinanciamento a desenvolvimento de processos internos para reportar a informação ESG, que vai ser pedida pelos fundos de investimento e que vai ser pedida pela banca e que vai ser pedida pelos seus grandes clientes. E, portanto, eu neste caso acho que de facto é fundamental aqui a política pública conseguir, por um lado, alertar as PMEs de que este é um tema não 2 ou 3 anos, é um tema para este ano, para amanhã. Nós temos deixado de argumentar que as PMEs não estão preparadas para este tema, porque esta frase é destruidora, é dizer que as PMEs portuguesas não estão preparadas para enfrentar uma realidade de janeiro e fevereiro. Portanto, eu acho que esta frase é uma frase que não se deve dizer. Devemos dizer sim, temos de fazer tudo para ajudar as PMEs a conseguir responder a estes desafios durante os próximos 7 meses. E isso implica, por um lado, também ter as entidades financeiras a ajudar as empresas a perceber o que é isto, o que é que se está a pedir, o que é que elas podem fazer. Implica empresas como a Sonai, como a EDP, mas também como a Sonai, grandes empresas que têm uma grande cadeia de fornecedores
também interagir com os seus fornecedores, que são estas PMEs, que vão ter de responder a estas perguntas e alertar para a necessidade e para a importância de elas começarem a reportar estas matérias. E, obviamente, se existir um cofinanciamento público para depois conseguir implementar estes processos internamente ao nível de custos financeiros e recursos humanos, isso seria o necessário. Portanto, eu diria que sim, conhecimento é essencial. Nós, sem conhecimento, não conseguimos saber o que é preciso fazer. Portanto, ter a noção da urgência e depois que os apoios financeiros sejam explícitos. Uma nota muito para terminar, já o antigo quadro compete, cofinanciaria este tipo de medidas nas empresas, de elaboração de processos internos para reporte ESG, porque era uma inovação no processo e o compete, por exemplo, cofinancia inovação no processo das empresas. Só que fazer a ligação entre inovação no processo e ESG era algo que não se fazia, nunca se fez essa ligação. Um pouco repescado na altura. Exatamente, e portanto essa ligação é feita e era bom que essa ligação fosse explícita desta vez. Carlos, que impacto teve, a seu ver e da sua perspectiva, obviamente, esta situação pandémica no ecossistema das finanças sustentáveis? Acha que vamos ver uma recuperação célere e oficiosa do investimento nestes produtos verdes? Eu lembro-me, em março e abril de 2020, havia muita incerteza sobre a capacidade das empresas de acederem à liquidez. E lembro que, na altura, as empresas focaram-se mais em resolver problemas de liquidez do que em questões sustentáveis. No entanto, o ecossistema não morreu. Quer dizer, nós, em abril de 2020, conseguimos emitir uma obrigação verde, correu muito bem esse dia, estávamos outros 8 emitentes, mas tivemos uma procura 7 vezes superior ao oferecido e eu acho que isso correu bem graças a ser uma emissão verde. A União Europeia também emitiu umas obrigações sociais para combater a pandemia e também foi a ação rápida dos bancos centrais também ajudaram a dissolver essa incerteza e eu penso que o crescimento já foi retomado e vai continuar e tem sido impulsionado por 4 grandes grupos, o reguladores, não é? Que já se falou aqui e que a União Europeia, nomeadamente, tem feito um grande esforço para desenvolver as finanças sustentáveis. O segundo grupo é a sociedade, que tem pressionado as empresas a serem cada vez mais responsáveis. O terceiro grupo, os investidores, que fazem muitas perguntas, cada vez mais nesta componente verde e ESG. E tenho visto que os fundos aplicados em fundos ESG os montantes são cada vez maiores e têm crescido de forma mensal. E finalmente as empresas que querem diversificar, querem mais investidores, querem ter mais soluções financeiras e penso que no final de julho o montante de obrigações sustentáveis emitidas, ou seja, verdes, sociais e as restantes, já ultrapassava o montante do ano inteiro anterior, 2020. Ou seja, o crescimento está lá e acho que o número que eu vi foi que essas obrigações representam 10% do mercado total de obrigações. Ou seja, tem muito por onde crescer e acho que e espero bem que cresça e acho que faz todo o sentido. Sofia Santos, há pouco dizia que a falta de conhecimento é um problema e eu gostava de terminar esta conversa por lhe perguntar exatamente sobre essa falta de conhecimento específico, ou seja, a escassez de qualificações nesta área é um entrave ao crescimento da mesma. Nós temos ouvido as empresas dizer que não há um upskilling, não há um reskilling dos seus colaboradores para estas matérias e, portanto, eu gostava de lhe perguntar a si, o Carlos depois quiser pode comentar naturalmente, como é que podemos ganhar terreno nas finanças sustentáveis olhando para o talento que temos nas empresas? Isso é uma grande questão porque, de facto, quando eu digo nós, estou aqui a falar, normalmente as pessoas que depois acabam por estar nas áreas de gestão, que de uma forma genérica têm formações mais nas áreas sociais, portanto, economia, gestão, finanças, eu chamei isso social, não chamei isso ciência. E de facto, a maioria de nós não aprendeu nada disto na universidade. A maioria de nós, alguns de nós fizeram mestrados, também não aprenderam, e alguns fizeram MBAs e também não aprenderam. E, portanto, se eu sou administrador de uma empresa
e até fiz um MBA numa das melhores escolas mundiais e nunca ouvi falar sobre este tema, porque será? Então, este tema não é importante. O tema já está na agenda há mais de 50 anos, mas só nos últimos 10 anos, vá lá, é que tem acelerado. E, portanto, o que eu estou a tentar dizer é que, de facto, temos um grande problema de capacitação e de conhecimento. Qualquer jovem que faça um Google e faça Sustainable Finance Jobs e começar a estar ligado às principais organizações, percebe que a maior oferta de trabalho que existe hoje é de temas ligados ao Sustainable Finance. Não há pessoas no mercado com conhecimentos de Sustainable Finance. E não há pessoas no mercado com conhecimentos sobre estes temas ESG, logo também nas empresas. Portanto, eu recebo telefonemas que acho que não devia receber, que é do género: eu estou à procura de alguém para esta área, consegues mandar alguns CVs? Eu não acho isto normal, não é? E eu até vejo aqui um mercado que é o mercado dos empregos verdes. Há países como o Reino Unido que, de facto, e há sites em que os anúncios de oferta de trabalho são verdes. E, portanto, os anunciantes que estão à procura de pessoas para postos verdes já vão àquele canal, porque é o canal de comunicação com quem ou vai tirando algumas pós-graduações ou vai tendo alguma informação mais específica. Por isso, nas empresas... Estamos a falar de um mercado de trabalho paralelo, quase. É quase porque ele, do ponto de vista formal, não existe, não é? Só nós agora é que estamos a começar a fazer alguns cursos. Não existe nenhuma sustentabilidade, nenhuma licenciatura em sustentabilidade, não existe... na Europa existem 1 ou 2 mestrados em Sustainable Finance, quando nós temos centenas de mestrados em Finance. Portanto, não existe um mestrado em ESG, em Accounting ESG, quando há milhares de mestrados em Contabilidade e Análise Financeira. Portanto, é disso que estamos a falar, é comparar aquilo que existe com esta área que está a ter um crescimento exponencial e que não há conhecimento adquirido nessa matéria. E, portanto, o potencial é imenso para se criarem ofertas formativas, e nós já conseguimos ver isso ao nível de várias universidades em Portugal, o que é ótimo. As empresas internamente não podem ficar à espera só das universidades, têm de ser mais rápidas. Eu acho que as empresas internamente têm de começar a capacitar os seus colaboradores com estes temas, e não só as empresas internamente grandes. Eu acho que de uma forma genérica, uma intervenção do setor público seria precisamente aqui numa readaptação das competências das pessoas. Vamos lá ver, as oficinas dos carros. As oficinas daqui a 10 anos não podem ser as mesmas oficinas que existem hoje, porque se calhar iremos ter muito mais carros elétricos e um carro elétrico não pode ir a uma oficina normal, tem de ir a uma oficina certificada, etc, etc. Existem muitos outros tipos de trabalho desta natureza. E, portanto, eu gostava de um dia conseguir perceber qual é o potencial do emprego verde em Portugal, qual será esse emprego verde, e perceber que existe uma ligação entre aquilo que as faculdades ensinam, aquilo em que as escolas técnico-profissionais ensinam, e esses empregos do futuro. Atualmente, e para finalizar, o que nós temos é que quem aprende sustentabilidade é uma elite. E é a elite que ou tem empresas que conseguem pagar a formação, ou têm financiamentos próprios que podem pagar uma pós-graduação ou um curso de executivos. Portanto, a aprendizagem da sustentabilidade e do Sustainable Finance em particular, neste momento está cingido quem tem posses financeiras. E isso não faz qualquer sentido, porque devia ser um acesso democratizado e, portanto, devia estar ao nível de qualquer licenciatura, e neste momento, de facto, não está, e eu acho que isso é algo que tem de ser mudado rapidamente. Carlos, gostava de comentar, uma vez que o Carlos foi um dos que completou formação específica nesta área. Exato, a professora, tive uma formação com a professora, exatamente. E concordo totalmente, quer dizer, é um mercado que está a crescer agora, as finanças sustentáveis, ainda não há um standard de contabilidade, como estava a dizer, ainda não há assim algo, uma empresa, normalmente nos ratings tem de crédito, os níveis estão ali muito perto uns dos outros, mas depois em termos de rating de ESG, uma empresa pode ter um A como um C, como um D, então assim não há ali ainda um standard. E é preciso muita formação nesse sentido. As empresas pequenas, a professora Sofia tem mais visibilidade, mas ainda acho que é um mercado que ainda vai crescer, há já alguns cursos, mas com o crescimento e com a procura que vai haver em termos de finanças sustentáveis, as pessoas a formação também vai ter de acompanhar. Não é?
Também a parte da regulação, e cada vez vai ser mais necessário, e que vai incentivar as empresas também a investirem nessa área. Muito obrigado, Carlos Mourisca. Muito obrigado, Sofia Santos, pela vossa disponibilidade e por se juntarem a nós. Obrigado. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a assistir. Sabe que pode ver e rever estes e outros programas em JETV sempre que quiser, no jornaleconómico.pt. Uma boa tarde.